Deu boa. Então, boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos à quarta formação, né, da CBX para iniciantes, mas que abrange a todos nós que somos da CBX, né? A importância de estarmos sempre atualizados. Na noite de hoje a gente vai receber a Dirce, de estar participando da comunidade Santo Stanislau Kostka, aqui na Regional Sul. E ela vai falar para a gente sobre conversação espiritual. Então, antes da gente iniciar, a gente faz uma oração para que o Espírito Santo nos conduza nesse momento, né, que seja um momento de rico para todo mundo que tá participando, para quem vai ver gravado, que seja uma experiência profunda para todo mundo. Nesse sentido, eu trouxe uma oração para o discernimento do Papa Leão XIV. Então, vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos para que aprendamos cada vez mais a discernir, a saber escolher caminhos de vida e a rejeitar tudo que nos distancie de Cristo e do Evangelho. Espírito Santo, luz do nosso entendimento, sopro e suavidade nas nossas decisões. Concede-me a graça de escutar atentamente a tua voz para discernir os caminhos secretos do meu coração, a fim de compreender o que realmente importa para ti e libertar meu coração de seus sofrimentos. Peço-te a graça de aprender a parar para tomar consciência da minha maneira de agir, dos sentimentos que habitam em mim, dos pensamentos que me invadem e que muitas vezes não percebo. Desejo que as minhas escolhas me conduzam à alegria do Evangelho, mesmo que tenha de passar por momentos de dúvida e cansaço, mesmo que tenha que lutar, refletir, procurar e recomeçar, porque no fim do caminho, a tua consolação é o fruto da boa decisão. Concede-me conhecer melhor o que me move, para rejeitar o que me afasta de Cristo e amá-lo e servi-lo mais. Amém. Então, queria dar boas-vindas a Dirce novamente e passar a palavra para ela para fazer a nossa explanação do encontro de hoje. Então, muito obrigada, boa noite a todos. Ah, Dá para me escutar bem? Que é importante que todos possam me escutar bem. Então, tá ótimo. Então, eu também sou iniciante na CVX, ah, como vários de vocês, né? Mas não sou iniciante na espiritualidade inaciana. Ah, eu descobri a espiritualidade inaciana já muito jovem, com os exercícios espirituais. E depois, na França, onde eu vivi 32 anos antes de voltar aqui para o Brasil no ano passado, eu também conheci a SDAC, que é uma equipe internacional de espiritualidade naciana que tem como missão justamente ajudar os grupos a viver a comunhão através da conversação espiritual e do discernimento comunitário. Então, eu me formei lá com os membros da Bélgica e da França e, e pude praticar acompanhando grupos e dando também formações à conversação espiritual. O que vai ser diferente hoje é que eu nunca dei uma formação à conversação espiritual falando dela, mas sim fazendo os participantes viver a experiência e depois relendo o que foi vivido. Mas hoje, o tempo que nós temos aqui, é impossível a gente fazer essa experiência, né? A gente precisaria, no mínimo, de umas 2 horas e meia, 3 horas para isso. Então, eu vou falar, claro, daquilo que é muito importante para mim, mas também muito baseado naquilo que nós fazemos em SDAC e também vendo várias fontes, como vocês talvez já conhecem, que eu vou mostrar no final da minha intervenção. E em SDAC, nós nunca preparamos sozinhos, porque nós tentamos viver na nossa equipe já o que nós somos convidados a ajudar os grupos, as comunidades a viverem.
Então, nós preparamos sempre dois ou três ou quatro, dependendo, né, do grupo. Então, para hoje, eu preparei com a Andréia Serrato, que é aqui da Regional Sul também, que vocês devem conhecer, que faz parte da nossa pequena equipe SDAC que está nascendo aqui no Brasil. Então, ela não pode estar aqui hoje com a gente, porque ela trabalha, né, à noite, mas eu preparei com ela e é importante que a gente tenha em mente isso. Nós somos duas, na verdade, a estarmos aqui e a transmitirmos para vocês esse conteúdo da conversação espiritual. Então, eu queria conseguir fazer, eu vou partilhar agora, partilhar. Penso que estão vendo. Estamos vendo, tá? Só precisa pôr no modo apresentação, Dirce. Só, pois é, eu já tentei botar, agora ele foi. Aí, deu Obrigada, boa. Guilherme. Muito bem. Então, a conversação espiritual, ela tornou-se muito mais conhecida a partir, né, do sínodo sobre a sinodalidade com o Papa Francisco, que são as imagens que nós vemos aqui, sobretudo nós vemos, né, o Papa Francisco, ah, na imagem que está aqui embaixo, na direita, ele sentado numa mesa também onde tem cardeais, onde tem mulher, onde tem religiosa, né? A sinodalidade e vivendo a conversação espiritual nessa maneira, né? Em círculo, que nós todos vimos como foi vivido. Então, a, essa maneira de viver a conversação espiritual, ela foi vivida desde o início da igreja. Ela não é, a conversação espiritual não é novidade. E eu gostaria de relembrar, porque isso vocês conhecem, só o que é sinodalidade, porque a sinodalidade é vivida na conversação espiritual. Então, nós vamos ver rapidinho. Então, a sinodalidade não é método, é modo de ser igreja, ela não é uma reunião, é uma atitude espiritual, como nós vamos ver que a conversação espiritual é isso, não é um método. Ela não é democracia, é discernimento comunitário. A sinodalidade, ela nasce da escuta e se realiza no discernimento. A palavra sínodo, né, em português, ela ela deriva diretamente do grego antigo e é a junção de duas partículas, então sim e odós, que significa sim com, junto e odós caminho. Então é caminhar juntos, né? Fazer esse caminho juntos. E é a mesma etimologia da palavra concílio. O significado principal no âmbito literal é caminhar juntos mesmo. Indica o caminho, a ideia de um movimento compartilhado, a participação mútua em uma jornada. E no sentido religioso, né, o sentido é a Assembleia Eclesiástica, aquela reunião oficial de bispos e outros membros da igreja, convocada para discutir e deliberar sobre a fé, a doutrina ou a missão da comunidade. A sinodalidade é uma igreja de iguais, de irmãos e irmãs para colocar-se a serviço. O sínodo é a concretização institucional do princípio estrutural da comunhão, que, em virtude da igualdade fundamental de todos os membros da igreja pelo batismo, é responsabilidade de todos e todas essa comunhão.
Os cristãos, em sua origem, foram chamados discípulos do caminho, como nos indicam os Atos dos Apóstolos. A primeira experiência sinodal pode-se dizer que foi no ano 50, com o Concílio de Jerusalém. O Papa Francisco descreve o sínodo como um caminho iniciado por Paulo VI no fim do Concílio Vaticano II, quando criou o Secretariado do Sínodo dos Bispos. O Concílio Vaticano II definiu a Igreja como um povo de Deus, na valorização de todos os batizados, e não como uma estrutura eclesial. O sínodo é um processo. Ele inicia-se pela escuta, leva à descentralização de decisões e todos e todas participam. É um processo onde a escuta das igrejas locais, a experiência do caminhar juntos, fortalecendo a comunhão, a participação e a missão de toda a igreja. É um processo também de escuta e discernimento, deixar-se conduzir pelo Espírito que sopra onde quer. Escutar implica incluir e assumir a maneira como a igreja se constrói nas bases, como se realiza hoje a diferentes níveis, do local ao universal, aquele caminhar juntos que permite à igreja anunciar o Evangelho em conformidade com a missão que lhe foi confiada. E que passos o Espírito nos convida a dar para crescer como igreja sinodal. E a conversação espiritual, então, esse processo é vivido na conversação espiritual. Desafios em comunidade para a missão. É discernir em conjunto como progredir no caminho para ser uma igreja sinodal a longo prazo. Por isso, se fez e ainda se faz necessário escutar, sentir-se ouvido, contemplado, fazer florescer a esperança, a confiança e tecer relações novas e mais profundas. O sínodo, então, é caminhar juntos. É uma experiência maravilhosa da qual não estamos acostumados, pois existe na Igreja um processo de governo hierárquico em que leigos e leigas não participam das decisões. Ao participar do processo, a pessoa sente-se parte e responsável pelo processo. O processo sinodal não possui um caminho marcado anteriormente. Ele exige estar aberto ao inesperado de Deus, escutando aos demais. É uma chamada à conversão que aspira a uma comunhão missionária de toda a igreja a serviço do mundo. E mais, é um processo de caráter espiritual que se desenvolve no tempo. É sempre uma experiência de conversão para todos. O convite à genuína sinodalidade não começa como um exercício intelectual ideológico, muito menos como uma imposição resultante de uma luta de forças em torno de pequenas verdades que procuram se impor sobre outras verdades igualmente limitantes. Na realidade, a sinodalidade Dirce, você mutou, tá silenciada. agora estão ouvindo? Sim, Eu não sei o que aconteceu aqui. Então vamos continuar. Então, eu estava falando, vocês talvez puderam ler, né, do pensamento do Oropesa. E o Antônio Sparadà, ele fala também que o Papa está levando a igreja a uma experiência de exercícios espirituais onde ele é o acompanhante.
faz as mediações entre Deus e seus filhos e filhos amados. Então, depois de ter falado, relembrado isso sobre a sinodalidade, nós vamos entrar, então, no nosso assunto de hoje, realmente, que é o que é a conversação espiritual. Esse desenho, ele expressa bem o que ela é. Nessa flor, né, formada por pétalas bem distintas, mas que estão todas conectadas com o centro, unidas em comunhão juntas através desse centro que é a comunhão criada pelo Espírito. O instrumento do concílio, instrumentos labores, ele nos diz que a conversa espiritual, conversa no espírito, conversação espiritual, é tudo, é tudo uma maneira de dizer a mesma realidade. É uma expressão que, em cada um dos seus termos, está carregada de profundo significado. Conversa, porque alude à capacidade que a palavra proferida e ouvida tem de ser veículo de familiaridade e intimidade. E espírito, porque se destaca a identidade do verdadeiro protagonista, o espírito, e o desejo de que aqueles que conversam se abram para ouvir sua voz, sempre livre para soprar onde quiser. E como o texto indica, gradualmente, a conversa entre irmãos e irmãs, na fé, abre espaço para um consenso, ou seja, para ouvir juntos a voz do Espírito. O Vademecum, que é outro documento de preparação para o concílio, ao referir-se à conversação no Espírito, ele descreve-a como o método adequado que reflete os princípios da sinodalidade, porque promove a participação ativa, a escuta atenta, a fala reflexiva e o discernimento espiritual. Os elementos da conversação espiritual, o escutar profundamente, falar a partir da experiência e reconhecer o que o espírito move. Os fundamentos da conversação espiritual estão já nas escrituras e na tradição espiritual da Igreja. E nós podemos dizer, olhando essa imagem de Rublev, o ícone da Trindade, nós podemos dizer, então, que a verdadeira conversação espiritual é aquela que começa já que vivem as três pessoas da Trindade. Quando eles dizem, né, no livro do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. E quando Santo Inácio também lhe diz, façamos a redenção da raça humana, quando ele nos convida a contemplar a Trindade em reunião. E no Evangelho, nós vemos que o modo usual de conversar de Jesus é a conversação espiritual. Os discípulos de Emaús, o diálogo com a mulher samaritana, o encontro com Nicodemos. Quando ele caminhava com os discípulos nas estradas da Palestina, ele vivia a conversação espiritual. E nós encontramos, né, essas conversas espirituais também nós encontramos em Maria, nas primeiras comunidades cristãs, como o Concílio de Jerusalém. Na tradição da Igreja, nós encontramos muitos exemplos de conversação espiritual entre pessoas habitadas pelo Espírito, que buscavam viver juntas o amor de Deus, como Santa Teresa e São João da Cruz, Francisco e Clara, Agostinho e sua mãe Mônica, e tantos outros. Na vida de Inácio, a conversação espiritual vai estar muito presente e ele vai vivê-la com os primeiros companheiros. Ela estará na lista dos ministérios dos primeiros jesuítas. Nós poderíamos continuar citando muitos outros.
Mas para entender melhor o que é a conversação espiritual, eu gostaria de convidá-los agora a contemplar Maria e Isabel, no texto da visitação que sucede à Anunciação. Primeiro, um olhar bem rápido sobre a Anunciação. É uma conversação espiritual entre o anjo e Maria. Não vou me alongar nesse aspecto, mas gostaria de destacar que não teria havido uma visitação como a que ocorreu se não tivesse havido um encontro entre Maria e seu Senhor por intermédio do anjo. O Espírito estava presente. Maria confiou e acolheu o dom de Deus. Que seja feito comigo segundo a tua palavra. Maria estava pronta para tudo que Deus desejasse dela. Maria se encontrava então nas disposições necessárias para uma conversação espiritual, aquela que viverá com Isabel. Então vamos à visitação. Maria partiu e foi apressadamente para a região montanhosa. A montanha faz alusão ao encontro de Moisés com Deus. Então, o que acontecerá com Maria? A pressa de Maria é explicada pela alegria de compartilhar essa experiência que ela acabou de viver com o anjo. Imediatamente, após Maria entrar na casa de Zacarias e Isabel e cumprimentar Isabel, esta sentiu a criança estremecer no seu ventre e ficou repleta do Espírito Santo. A saudação de Maria é, sem dúvida, da mesma ordem da saudação do anjo, que causou nela uma agitação interior. Maria ainda está mergulhada na experiência do encontro. Suas palavras ecoam o que ela acabou de vivenciar com o anjo. E Isabel deixou-se conquistar pelo entusiasmo de Maria, até as profundezas de seu ser. A criança que ela carregava tremia. Eu gosto muito dessa representação da visitação. A gente vê os dois bebês. E Isabel deixou que Deus, na forma do Espírito Santo, viesse nela. Isabel não guarda para si o que sente. Ela grita em voz alta: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. De onde me é dado que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois quando suas palavras de saudação chegaram aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria em mim. Ela chega a dizer o que acha ser a causa do que sentiu. Bendita sejas a mãe de meu Senhor. E finalmente Isabel aponta a Deus como a origem de tudo isso. Bendita seja aquela que acreditou no cumprimento das palavras que lhe foram ditas pelo Senhor. É então que, ecoando as palavras de Isabel, Maria pronuncia o Magnificat. Maria primeiro olha para Deus. Maria sente-se olhada por Deus e, por sua vez, entra nesse olhar e se vê como Deus a vê. Ela se sentia humilde serva e atribuía tudo ao dom gratuito de Deus. Daí sua exultação, seu júbilo. Então Maria volta seu olhar para o mundo, ou melhor, para o que Deus faz no mundo. O olhar de Maria se abre de dentro para fora. Não se trata de mudar, de fazer, de iniciar mudanças sociais. Quando ela diz, ele derruba os poderosos de seus tronos, exalta os humildes. Mas trata-se de uma maneira de viver a sua fé. Aqui nós encontramos as bem-aventuranças.
E, por fim, Maria ficou com Isabel por cerca de 3 meses. Um sinal de uma comunhão e de um serviço que Maria leva à sua prima idosa. Então, o que isso pode nos ensinar para a conversação espiritual? Haveria muitas coisas a dizer, mas cabe a cada um descobrir o que Deus quer dizer-lhe através dessa grande página do Evangelho. Somente algumas dicas. O ponto de partida é, como foi o caso de Maria, a minha experiência, a minha oração, a realidade da minha vida e o desejo de compartilhar, sem impor minha experiência. É isso que pode transformar nossas conversas em uma experiência da ação do Espírito para os outros e para mim. Ter uma atitude aberta, como Isabel, pronta para se alegrar pelo outro, dizer o que sinto depois do que o outro disse sobre si mesmo. Uma alternância entre falar e ouvir. Maria e Isabel têm a palavra, que nasce do que ouviram e experimentaram pessoalmente. E colocar Deus no centro e reconhecer que o Espírito Santo é o protagonista, o principal ator de nossas vidas e agradecê-lo. Uma verdadeira conversação espiritual nos leva à comunhão e nos envia de volta ao mundo a partir de uma perspectiva evangélica. Todos nós já passamos por dificuldades de viver uma conversação espiritual. O que é que dificulta? Essa falta de escuta verdadeira, o julgamento, os preconceitos, a dificuldade em ouvir a realidade, a falta de atenção ao que é importante, a verdade do outro. Às vezes, um discurso pouco ajustado, palavras superficiais que não comprometem o falante, um desejo de fazer a outra pessoa compartilhar suas ideias, um fluxo de palavras que abafa o essencial. Quando vivemos esses obstáculos, as consequências são sempre esse fechamento, um ruído, a incomunicação, a insatisfação profunda. E se estamos vivendo um discernimento comunitário, ele não vai ser vivido realmente. Numa verdadeira conversação, falo sempre o que está dentro de mim, o que é essencial, o que está mais profundo dentro de mim. As minhas palavras não são triviais, mas são pesadas, pensadas. Dou um presente para os outros e posso fazer isso porque sei que as minhas palavras serão recebidas, sem preconceitos, com bondade. Santa Bernadette dizia, e eu gosto muito dessa frase, eu estou encarregada de dizer e não de fazer acreditar. Numa conversação espiritual, eu não sou responsável por convencer o outro ou os outros. Para nós cristãos, essa conversação é sempre um encontro com Deus. De fato, se a oração pessoal é um encontro com Deus no interior da minha própria vida, a conversação me convida a encontrar Deus na palavra e no rosto dos outros. Portanto, a conversação espiritual é oração. Ao compartilhar sua experiência pessoal e ouvir os outros com benevolência, os membros do grupo se reúnem sob a influência do Espírito Santo e têm o desejo de tornar a ação do Espírito Santo consciente, ativa e frutífera. Daí
o nome de conversação espiritual, que quer dizer uma conversação na qual os interlocutores desejam se abrir ao Espírito de Deus para crescer na fraternidade ou tomar decisões. A conversação espiritual é uma forma de buscar e encontrar juntos a vontade de Deus. Isso nos faz passar do indivíduo para o grupo, do eu para o nós. A alternância de nossas palavras pessoais e nossa escuta atenta dos outros leva a uma experiência que constrói o grupo em sua própria identidade. O fruto de uma verdadeira conversação espiritual é a comunhão, que é uma das nossas aspirações mais profundas. O não cristão também pode viver essa conversa. Ele não verá nela a ação do Espírito Santo, mas terá uma experiência profunda de verdadeira e comunhão de corações. Existem diferentes tipos de conversação espiritual. Existe o falar de maneira familiar sobre as coisas de Deus, que nós chamamos de amizade espiritual, é o que viveram, por exemplo, Francisco e Clara, e que vivem tantas pessoas hoje que partilham a sua experiência de Deus. Cada pessoa partilha livremente o que o Espírito vai fazendo nela e todos os três se enriquecem. Esse tipo de conversação espiritual é diferente do que acontece no acompanhamento espiritual. E eu uso de propósito a palavra acompanhamento e não orientador, diretor. O acompanhante, ele não deve introduzir suas ideias, propósitos, planos, mas, como disse Inácio nos exercícios espirituais, permitir que a criatura se comunique com o seu Criador e o Criador com sua criatura, mantendo-se como fiel de uma balança. Então, nesse tipo de conversação espiritual que acontece no acompanhamento, busca-se que o Espírito realize sua obra e que a pessoa esteja disposta, a pessoa que é acompanhada, esteja disposta a ser guiada por ele em toda a sua vida. O terceiro tipo de conversação espiritual é a apostólica. Chamamos assim na medida que ela constitui realmente um apostolado. Inácio a exerceu e propôs aos jesuítas. Trata-se de despertar nos seus interlocutores outras inquietudes sobrenaturais de maior entrega ao serviço do reino. Teresa de Jesus também a propunha às suas monjas, dizendo-lhes: E por amor de Deus, peço-lhes que a vossa conversa seja sempre orientada para algum bem de quem falardes, pois a vossa oração deve ser para o benefício das almas. E o quarto tipo de conversação é a conversação espiritual, direcionada, orientada para o discernimento em comum. Quer dizer, deliberar juntos, buscar juntos orientações, fazer um projeto apostólico, discernir a situação onde se encontra o grupo, uma releitura da história. É quando, inspirados pelo Espírito, buscamos juntos um bem comum para todos. Esse tipo de conversação necessita de alguns elementos e por isso é chamada pautada. Por José Garcia de Castro, no seu livro, ele diz que ela é pautada porque ela segue uma ordem e um método que deve ser acolhido pelos participantes e por todos os participantes para que o discernimento seja realmente realizado. Os outros tipos de conversação espiritual, ele chama de livre, porque é mais direta, espontânea, não requer preparação, a amizade espiritual e apostólica. Mas o discernimento, a que é voltada para o discernimento em comum, essa precisa, ela tem regras.
todos esses tipos de conversação espiritual, o protagonista é sempre o Espírito Santo, que move o interior de cada pessoa e se comunica com ela. Mais do que um método, a conversação espiritual realmente é uma atitude, um modo de vida com os outros, mas que exige algumas atitudes também e disposições interiores. A primeira dessas atitudes é a escuta ativa. Por meio dessa escuta ativa, o objetivo é tentar entender os outros como são. Ouvimos não apenas o que a outra pessoa disse, mas também o que ela queria dizer e o que podia experimentar em um nível mais profundo. Significa ouvir com o coração aberto e receptivo. Essa forma de escuta é ativa porque implica prestar atenção aos diferentes níveis de expressão do outro. Para isso, é necessário participar ativamente do processo da escuta. Nós ouvimos o que a outra pessoa enquanto ela fala, sem nos concentrar sobre o que vamos falar. Nós acolhemos sem julgamento o que a outra pessoa diz, pouco importa o que nós pensamos dela ou da maneira como ela fala. Nós vivemos o a priori favorável de Inácio, que é estar mais propenso a dar uma boa interpretação do que o outro diz, em vez de condená-lo como errado. Nós devemos acreditar que o Espírito Santo nos fala através do outro. Essa escuta ativa é sempre exigente, ela exige bastante humildade, abertura, paciência, envolvimento, mas é uma maneira de levar os outros a sério. A segunda atitude, disposição interior muito importante, é falar a partir do coração. É uma questão de expressar sinceramente a si mesmo, a própria experiência, seus sentimentos e pensamentos. Consiste em falar sobre a própria experiência e o que se pensa e sente realmente. Nós assumimos a responsabilidade não apenas pelo que falamos, mas também pelo que sentimos. Nós não culpamos outros por aquilo que sentimos. Nós compartilhamos a verdade como a vemos e como a vivemos, mas não a impomos. Falar a partir do coração significa também oferecer um presente generoso a outra pessoa, em troca de uma escuta ativa. Esse processo é muito enriquecido pela prática pessoal regular da oração de exame ou releitura da própria vida. Sem um hábito de discernimento e conhecimento de si mesmo e do modo como Deus está presente na própria vida, não se pode ouvir ativamente os outros ou falar a partir do coração. O padre Mark Rothschild, num artigo publicado na revista Christus, falando da conversação espiritual, ele diz umas coisas também muito importantes. Ele fala que para entrar em conversações é preciso, claro, ter aprendido a ouvir. Entrar em conversações espirituais também exige uma grande discrição e a capacidade de se abrir ao outro e com o outro. É necessária alguma empatia para que a conversa se torne verdadeiramente espiritual. Para que ela seja verdadeiramente espiritual, ambos devem mostrar grande hospitalidade. Estar presente para o outro que é o meu anfitrião. Isso exige muita liberdade interior. Mas também devemos ser livres para não querer constantemente tomar o lugar do espírito. A conversação espiritual torna seus interlocutores homens e mulheres compassivos, que quer dizer, etimologicamente, compartilhar, ser um suporte para os que sofrem, né?
Cada homem é verdadeiramente seu próximo. É essa compaixão que cria um vínculo profundo entre aqueles que se envolvem em conversações espirituais. Então, nós chegamos agora numa coisa bem na prática, depois de ter falado tudo isso, é como praticar, como viver, então, a conversação espiritual, mas eu vou colocar aqui só no discernimento em comum, porque naquele primeiro tipo de conversação que nós vimos, amizade espiritual, não tem preparação, nem na conversação espiritual apostólica. Então, como praticar a conversação espiritual no discernimento em comum. É sempre como foi visto, né, no sínodo, e vocês talvez já fazem isso na comunidade, é sempre um exercício em 3 etapas. A primeira etapa é um tempo pessoal de reflexão e oração. Antes de partilhar com os outros, cada pessoa é convidada a colocar-se a sós sobre o olhar amoroso de Deus, tal como a Bíblia, e em particular o Evangelho, nos revela. Isso ajuda a permanecer verdadeiramente si mesmo, independente do olhar dos outros. E para avançar para um sentir comum, nós partimos de uma base comum, que é uma folha de oração, que orienta a primeira etapa de cada exercício. Essa folha propõe um texto bíblico e outros textos, sugestões para ajudar a fazer a ligação entre o texto, os textos e a experiência de cada um, na fase em que o grupo se encontra. Convida não para permanecer apenas nas ideias, mas a conversar com o Senhor, como um amigo conversa com seu amigo. A segunda etapa é a partilha nos pequenos grupos. A conversação espiritual que vai ser vivida aí é a força motriz do discernimento em comum. Eu já falei, e não sou só eu que falo, sem conversação espiritual não tem discernimento em comum. Começa num pequeno grupo, onde os membros partilham os frutos do seu tempo pessoal de reflexão e oração. Essa conversação contribui para afinar a escuta do Espírito Santo, que fala através dos outros, muitas vezes de uma forma muito diferente daquela em que cada um ouviu a sós na oração silenciosa. A escuta atenta dos outros desinstala-nos das nossas certezas, seguranças, zona de conforto e fechamento sobre nós mesmos. Ela nos ajuda realmente a construir o nós. E o terceiro tempo desse exercício, a terceira etapa desse exercício, é um tempo de partilha em plenário, onde cada grupo vai levar os frutos da sua conversação espiritual. Existem várias maneiras de viver o plenário, depende do objetivo da graça a pedir na folha de oração. Então, são essas três etapas para cada exercício. E agora, nos pequenos grupos, o que acontece? Como a conversação espiritual orientada para o discernimento em comum, ela precisa de regras nos pequenos grupos, é muito importante também seguir essas regras, essas orientações, para que realmente dê frutos essa partilha, em vista do discernimento que deve ser realizado. Então, algumas dessas orientações que vocês já conhecem. A primeira é a atitude principal, que é de escuta respeitosa e agradecida. Cada pessoa é especialista da sua própria experiência. Cada pessoa toma a palavra na sua vez, partilha o que deseja, quer dizer, aquilo que preparou antes na sua oração pessoal e que tomou nota, escreveu. Quem tem a pena
Nós, em Isaac, usamos a pena. Ela simboliza muito para nós. Mas pode ser um outro objeto, uma vela, né? Se é online, levantar a mãozinha, né? Quem tem esse objeto tem a palavra e não é interrompido. E a utilização deste objeto, desta pena, é muito importante para que a pessoa que a tem, que a segura, sinta-se autorizado de falar até o fim que ele tem vontade de falar, mesmo se ele faz tempo de silêncio no meio da sua palavra. Esses tempos de silêncio, não só durante a fala de uma pessoa, mas durante todo o processo da conversação espiritual nos pequenos grupos, são apropriados e necessários. Respeitar o que é confidencial. Fora de grupo, não se conta o que foi dito por ninguém, a não ser com o consentimento da pessoa em questão. Descrever a sua experiência de forma breve e clara. A partilha no grupo não é o lugar de fazer um discurso, mas nem para convencer os outros do seu ponto de vista, nem para impor as suas ideias favoritas. O momento da conversação espiritual em vista de um discernimento em comum também não é o lugar para resolver problemas pessoais, nem para oferecer ajuda. Fala-se sempre em eu e não em nós ou se. Falar em seu próprio nome, evitar colocar alguém num pedestal. O Espírito fala sempre por todos. E também para favorecer a escuta e a partilha, o grupo escolhe, no início, um guarda do tempo, com a missão de recordar a que horas termina o encontro e quantas rondas de partilha se prevê. Se tem um facilitador ou um acompanhante junto com o grupo que partilha, este vai fazer esse papel do guarda do tempo. Mas quando o grupo está sozinho e que o acompanhante não está presente, o grupo escolhe esse guarda do tempo. Ele vai informar de quanto tempo cada um dispõe, em média, para a primeira ronda, por exemplo, 3 minutos, e fará um pequeno sinal com a mão se alguém estiver a exceder-se no tempo. Agora vamos para as 3 rondas de partilha. A primeira ronda de partilha, ela vem sempre depois de uma pequena oração. Antes de começar as 3 rondas, é importante dirigir-se também ao Espírito, pedir ao Espírito que ele esteja presente nessa conversação espiritual. E depois cada pessoa partilha, pegando a pena ou o outro objeto escolhido, em sua vez, os frutos da sua oração pessoal, vividas antes do encontro com o grupo, apoiando-se nas notas que tomou. Durante esta primeira ronda, ninguém reage ao que é partilhado, a não ser se precisa realmente pedir uma explicação. O objetivo dessa primeira ronda é escutar o outro. Abrir o coração e a inteligência para escutar aquele que fala, estando atentos à ação do Espírito nele. Depois que todos partilharam, então deixa-se um tempo de silêncio para uma reflexão, um momento de reflexão realmente silenciosa, onde cada um pode se colocar algumas questões, como, por exemplo, o que eu percebi? Mesmo além das palavras ditas, o que particularmente me tocou, me questionou, o que me trouxe paz, alegria, ou então me perturbou, entristeceu, o que ficou mais claro para mim e para o grupo, escutando cada um. Quais são as consequências inevitáveis do que vem de ser dito? E que diz o Espírito Santo de tudo isso? Então, esse tempo de silêncio é muito importante. E depois desse tempo de silêncio, vem então a segunda ronda. Quem deseja partilhar, pega a pena
ou objeto escolhido para expressar o fruto deste momento de reflexão silenciosa, dando lugar a uma conversa livre entre todos. Prestar atenção aos pontos comuns que emergem, assim como ao sentido que vão tomando as diferentes intervenções. É o momento de passar do eu ao nós, de identificar o que o Espírito Santo está falando para o grupo. Não é mais o momento de voltar nas minhas ideias, tentar defender as minhas ideias, mas é realmente discernir o que o Espírito Santo está falando para o grupo através da palavra de cada um que foi escutada na primeira ronda. Nós, em SDAC, nós fazemos a síntese, o grupo faz a síntese no final dessa segunda ronda. No sínodo, eles faziam no final da terceira, a terceira ronda era o lugar de fazer esta síntese. Mas nós, em SDAC, nós preferimos fazer a segunda ronda em duas partes, e na segunda parte, então, o grupo anota os pontos comuns que emergiram e decide o que vai partilhar no plenário. Escreve os frutos do trabalho conjunto que deve levar para o plenário. Porque nós queremos deixar para a terceira ronda um momento de se dirigir em grupo ao Senhor, como num colóquio de grupo, justamente, um agradecimento, uma oração, um pedido de perdão ou de ajuda. Então, como eu falei, no sínodo, é esse esquema que foi utilizado. Na terceira ronda, era mais sentir o Espírito, né, para onde o Espírito nos conduz e fazer a síntese do secretário. Na verdade, é a mesma coisa, só que nós fazemos na segunda ronda, cada um se expressa o que sentiu, aonde que né, sente que o Espírito está levando e faz ao mesmo tempo, no final da segunda ronda, a síntese. E na terceira ronda, faz a oração. Depois, se não está muito claro nas questões, vocês podem colocar perguntas para eu esclarecerei mais. Então, eu gostaria de terminar esta minha fala emprestando as palavras de Lorena Pérez no artigo que ela escreveu na revista de Itaici, dezembro de 2025. A conversação espiritual revela-se hoje como uma graça para todo o corpo apostólico da Companhia de Jesus e da Igreja. Não é apenas mais um método entre outros, mas um modo de proceder profundamente inaciano, nascido da convicção de que o Espírito Santo atua em todas as coisas, incluindo nossas palavras, silêncios, intuições, emoções. Mais do que uma técnica, a conversação espiritual é uma espiritualidade do encontro, uma forma de viver a sinodalidade enraizada no pensamento inaciano, onde cada pessoa se sente sujeito ativo do Espírito. É um espaço onde a palavra se torna oração, o silêncio se torna presença e o outro se torna sacramento da ação de Deus. A conversação espiritual, quando vivida com autenticidade, pode transformar indivíduos e comunidades. Ela promove a responsabilidade compartilhada na missão e ajuda a discernir decisões baseadas no serviço em meio a este mundo fragmentado e doloroso. Que o nosso modo de discernir continue a ser um espelho no qual possamos vislumbrar o rosto de Cristo nos outros e no mundo. Eu desejo profundamente que nós possamos viver essa conversação entre nós, já em comunidade, na CVX, e que nós possamos partilhar esse tesouro com a igreja, com os grupos, com as pessoas que nós encontramos. Eu deixo algumas referências para quem quer continuar a aprofundar o tema.
Tem o livro da Isaac, do padre Michel Bach. Vocês podem encontrá-lo para aqueles que conseguem seguir o espanhol. E a tradução em espanhol está no site da SDAC. E a Andréia e eu estamos. Daqui a pouco a gente vai acabar a tradução do livro em português. Vocês vão poder tê-lo também traduzido em português. Ele existe já traduzido em inglês, mas teria que fazer vir do exterior. O livro do Padre Guerreiro também é muito bom. E a revista de Taisi sobre a conversação espiritual, o tema é a conversação espiritual também, ela é muito boa. E são livros, revistas que a gente deve ler, reler, estudar e tentar viver, não só na cabeça, né? Mas realmente no coração. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Dirce. Meu abraço virtual aqui. Saudades. Muito bom ouvi-la de novo. Nath. Também agradeço a Dirce pela disponibilidade, por vir aqui falar, trazer essas questões tão importantes, né, para a gente que vive em comunidade. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguém quer falar algo, tirar alguma dúvida com a Dirce. A Deralda tinha perguntado, Dirce, o nome do livro. Qual o nome do livro? Mas Do, da SDAC? eu ia pedir para que a Deralda, se ela estiver aqui ainda, ela perguntasse, porque já tinha passado um tempo que ela escreveu isso. Ah, Então, tá. era um Oi, momento que. Dirce. Foi o primeiro livro que você citou e eu não gravei nem o nome do autor e nem o livro. O Foi o primeiro que eu primeiro, mas citei. parece É, que agora você colocou aí na bibliografia, Não, né? eu não coloquei o que eu citei Não? antes, porque ele é em Ah, espanhol ah, e então eu tá, não mas sei. Eu tenho muitas coisas em espanhol sobre a conversação espiritual e em francês. Aí eu hum, coloquei nas fontes no final desse diaporama só o que, que eu sei que tem em português. tá ótimo. Mas ali tem uma boa fonte, né? Tá bem rico Sim, ali, dá sim. para gente saborear bem. Muito obrigada, viu? Amei a exposição, perfeita, assim, muito lúcida, muito esclarecedora. Meu Deus, foi lindo, viu? Disse. Muito lindo. Muito obrigada, que Deus continue te iluminando. Um abraço. Obrigada, Deral. Eu não falei na minha intervenção, mas no mês passado, ah, ah, ai, me deu um branco agora no nome dela, tadinha. Ela tinha falado da conversação espiritual também, de como ela é vivida nas comunidades da CBX. Vocês viram Uhum. que o que eu dei no final é quando realmente a gente quer fazer um discernimento comunitário. Agora, nas comunidades, às vezes a gente só vai partilhar a nossa vida, né? Aquilo, a nossa oração, como nós vivemos nas semanas anteriores ao nosso encontro. Então, esse tipo de conversação espiritual também tem as três rondas. Também tem a preparação antes na oração. Só que na primeira ronda a gente vai escutar, né? Na segunda a gente também vai reagir e dizer o que me tocou, né? No que eu escutei, o que faz sentido para mim. E depois, no final, o grupo pode fazer uma síntese do que é guardar para a vida, né, do grupo, para continuar dando entusiasmo para continuar vivendo a sua vida no seguimento de Jesus. Então, mas as três rondas, a maneira é igualzinho, é só objeto do discernimento que não é a mesma coisa.
Tá aqui, ficha, Mônica. Você levantou a Mônica mão? e a Mônica e Elite estão com a mão Boa erguida. Acho que boa noite, a bênção muito grande de te ouvir. E só para partilhar, nós estivemos em setembro do ano passado, quando tivemos um encontro regional, né? A gente teve assim um exercício prático mesmo, bem intenso dessa conversão espiritual. E na comunidade de Manresa, da qual nós fazemos parte, é uma prática, digamos assim, habitual para a gente, né? Nessas três etapas. E é realmente muito produtivo, tanto espiritualmente, quanto depois levando isso para o chão da vida. É muito gostoso a gente vivenciar isso. Inclusive, quando a gente teve esse impasse de onde seria um encontro nacional, né, que nós vamos ter agora em setembro, também foi muito, muito intenso o trabalho que nós fizemos enquanto comunidade, buscando essa decisão, se seria São Paulo ou não. Então, a gente assim sente na prática o quanto que é benéfica essa forma de viver a espiritualidade, né? Porque você acabou de dizer assim, não é uma metodologia, é um jeito de ser igreja, né? E a gente é igreja, na medida em que a gente é assim no grupo também, né? Enquanto sujeito eclesial. Então, gratidão pelas luzes que você trouxe a mais, completando aquilo que nós já tínhamos vivenciado em setembro do ano passado. Gratidão mesmo. E gratidão por vocês trazerem a Dirce aqui para a gente. Que Deus abençoe, Dirce. Boa noite. Obrigada. eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão para trazer. Acho que não tendo dúvidas, não tendo mais nenhum questionamento, é agradecer a Dirce por ter trazido com tanto carinho, ter topado ajudar a gente, já ter entrado na CVX e ter acolhido todos esses pedidos de ajuda, de suporte que ela tem dado, né, para a gente. Fez aqui na comunidade, na Regional Sul, a Dirce ajudou a gente na Assembleia, né, a fazer toda a conversação espiritual na Assembleia Regional, e foi um momento muito fecundo, né? A gente percebeu isso, assim, foi um fruto muito bonito ter colhido, ter feito todos os momentos, né, através da conversação. Foi algo muito, muito valioso. Então, agradecer a Dirce por todo o carinho, toda a disponibilidade. Não sei se alguém quer mais falar alguma coisa, se não. Dirce, eu tenho uma pergunta. Você falou em ser capacitado para, né? E a estratégia que vocês estão tendo aqui dessa pequena equipe SDAC, assim, né? Porque é importante tentar guardar uma identidade, assim. Mas como você enxerga, talvez, essa construção aqui no Brasil e o que limita, o que potencializa, quais são os caminhos que essa pequena equipe está tomando, até para a gente também ir se empoderando e tentando auxiliar no que for possível, né? Porque o que eu vejo assim, né, é muito bom, mas a gente também não pode deixar de perder uma identidade. Daqui a pouco tudo é conversação espiritual, não, né? Tem uma formação ali, e para a gente não correr o risco Sim, de fragilizar o conceito. é verdade. É por isso que também as fontes que eu coloquei, vocês podem, e que eu realmente motivo vocês a olharem são essas pessoas, né, que escrevem sobre a conversação espiritual e que estão, né, no sentido do que ela deve ser realmente. Porque tem muita gente falando, virou um pouco a moda também, né? Muita gente falando da conversação espiritual agora. E, e às vezes, né, são mais pensamentos pessoais e não é realmente aquilo que vem da tradição já, né, da igreja, sobretudo inaciana. Ah, o, o padre Arturo Souza, que é o geral dos jesuítas, né,
ele fala muito bem na carta que ele escreve, apresentando as preferências apostólicas da companhia, que vão até 2029. Ele fala, né, que o discernimento e a conversação espiritual tem que ser, virar, né, o modo habitual de viver, né, na companhia. Nós, como CBX, como SDA, como todos os outros grupos que se dizem de espiritualidade naciana, nós partilhamos isso também. Esse tesouro é nosso também. E nós, então, temos que nos formar por isso, para sermos realmente capazes de partilhar esse tesouro com os outros. O Padre Arturo, ele fez também a introdução do livro de Isaac. Quando vocês tiverem, eu espero que esse ano ainda vai ser, né? Vocês vão ter acesso. Foi ele que fez a introdução do nosso livro, Isaac. E ele fala também que ele quer que quem partilha a espiritualidade naciana, e ele agradece Isaac de estar partilhando esse tesouro com os outros. Só que para isso a gente precisa se formar. A equipe SDAC, ela nasceu no Canadá com os padres jesuítas nos anos 70, 77, 78, e depois os jesuítas da Bélgica se formaram. Chama SDAC. SDAC quer dizer Exercícios Espirituais de Discernimento Apostólico em Comum. Só que o S é de espiritual em inglês ou francês, né? Mas é isso que quer dizer a palavra SDAC. Então, realmente, nós nos formamos sempre nesse sentido e nunca acabamos de nos formar para acompanhar o discernimento comunitário e para viver a conversação espiritual. É por isso que nós mesmos vivemos sempre, somos pelo menos dois para já vivermos juntos essa conversação. Eu cheguei aqui no Brasil sozinha, fazia parte, né, da equipe SDAC França, cheguei aqui no Brasil sozinha, e Deus me deu de presente, na verdade, uma formação, o discernimento comunitário em Campinas, aonde tinha membros, né, da CBX de quase todas, só faltava uma regional do Brasil. E dessa equipe, nós continuamos, desses que estavam em Campinas, porque não é toda pessoa que faz a formação ou discernimento comunitário que quer forçamente participar de uma equipe SDAC. A gente pode fazer a formação, seguir a formação, mas continuar trabalhando em outros lugares inacianos, né? Como a CVX também. A gente pode animar um discernimento comunitário sendo simplesmente membro da CVX. Mas SDAC é nossa missão isso. Então, desses que estavam em Campinas, 4 decidiram ser estagiários, os 4 do Sul, né? Eu acho que nós vivemos mais coisas também na preparação da Assembleia e tudo que motivou, é porque eles estão motivados para isso. Como diz o Rafael, porque é o Rafael, Paulo, Andréia e a Célia. Eles se sentem motivados, a Célia que está aqui também. Eles se sentem motivados e sentem como uma vocação, talvez, a viver isso junto com a CVX. Não são duas coisas diferentes. Não tem que fazer uma escolha para um lado ou para o outro. Ah, então, eles são estagiários, quer dizer que depois de um tempo praticando, vão decidir se eles querem se tornar membros realmente da equipe SDAC Internacional ou não. E os outros, nós continuamos a trabalhar juntos, porque eu, como estava sozinha aqui, eu pedi para a equipe responsável internacional como é que nós podíamos fazer. E no Portugal está nascendo também uma equipe SDAC. O padre Pedro Cameira, que está lá, estava se sentindo sozinho, com pedidos de grupos que pediam para serem acompanhados por SDAC. Eu mesma estou acompanhando um grupo, uma comunidade religiosa até 2027, em preparação ao capítulo geral.
Então a equipe internacional deu ideia para a gente se juntar e fazer uma equipe lusófona. Foi o que nós fizemos. Então, todos aqueles que estavam em Campinas, na verdade, estão participando também dos tempos de formação dessa equipe lusófona. Nós vamos ter uma formação agora, uma segunda formação, dia 30 de maio agora, sábado. Com um membro da equipe da Bélgica, que foi também, durante 2 mandatos, membro da equipe responsável internacional, e que tem muita experiência para nos partilhar. Hoje eu participei de uma formação que foi dada online, que é organizada por um site de padres jesuítas internacional, que oferece formações para todos os colaboradores das missões jesuítas de todo o mundo. E essa formação era sobre a folha de oração, com o padre Gabriel Coté, que é do Canadá, e que também faz parte da equipe. Só que no Canadá, eles, como no inglês, exercícios espirituais para o discernimento em comum se diz de outro jeito, lá eles têm outra sigla, mas é a mesma coisa. Então, o meu desejo profundo, e eu sinto que aqui a CVX está dando a mesma a Gilda com a equipe nacional, que pediram para a gente ajudar também a preparar, estar numa das equipes de preparação para o encontro nacional, estão dando muito apoio para a gente, estão acreditando nesse trabalho. Então, se vocês continuarem apoiando essa equipe STAC que está nascendo, dando realmente um apoio, motivando, e se tiver mais pessoas que querem também se formar o discernimento comunitário, porque em Campinas não estava todo mundo, né? Eu acho que seria bom que fossem organizadas outras formações do serviço comunitário, mas talvez por regional, para que seja mais perto, mais fácil, com outra modalidade, não vários dias juntos, porque tem sempre, né, o gasto, né, que nem todo mundo tem condições para isso, mas tem outras modalidades. E isso, porque para fazer parte da equipe ESDAC, realmente a primeira coisa, tem algumas exigências, é viver os exercícios espirituais já pessoalmente e fazer a formação ao discernimento comunitário. E depois continuar se formando, né, claro. Então, isso é coisa, Guilherme, respondendo a sua pergunta, que pode ser, né, que vocês podem fazer, ajudar e talvez um dia também entrar junto. Serão as bem-vindas. Acho que não tem mais nenhuma questão. Ninguém aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão a gente vai finalizando. Mais uma vez agradecer a Dirce, a disponibilidade, agradecer a todo mundo que esteve aqui. Acho que é essas formações e lembrar que a próxima formação vai ser no dia 17 de junho. É uma formação sobre os exercícios espirituais. Vai ser dada pelo Rafael Rossado, que é o FINHA, né? Conhecido aqui da Regional Sul. Então vai estar ajudando a gente nesse momento. Então fica o convite para todo mundo, lembrete para as comunidades, do próximo encontro, dia 17 de junho, uma quarta-feira, às 20 horas. Nath, eu ia dar outro recado, talvez a gente possa ser multiplicador, né? Porque vai ficar gravado lá no site, no YouTube da CVX, e eu, por exemplo, é a primeira vez que eu estou ao vivo, as outras eu sempre via depois, né? Então também ajudar os nossos membros da comunidade que às vezes não podem estar aqui, que a gente também fomente, fale como foi, motive a cada um a estar buscando, porque também dentro da vida leiga a gente às vezes não consegue estar aqui ao vivo, mas pode ver o gravado, que também é uma forma da gente estar participando das formações. E só fomentar esse tipo de caminho aí. Sim.
Muito obrigada também a todos pela escuta paciente. É isso, gente. Uma boa noite, uma excelente semana para todo mundo. Fiquem com Deus e até Amém. Boa dia noite. 17 de junho. Amém. Boa Boa noite. noite, bom Tchau. descanso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Gratidão.